Queridos, nessa manhã, queremos ministrar uma palavra muito importante, uma palavra que é continuidade daquela mesma série acerca do reino, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, nós temos ministrado algumas palavras que esclarecem o motivo por que muitas vezes cristãos, genuinamente cristãos, estão privados de usufruir, estão privados de tocar a bênção do reino de Deus. Ou seja, por que muitas vezes cristãos que de fato têm um coração para Deus, de fato amam a Deus, mas por que não experimentam as bênçãos deste reino, não experimentam uma vida de libertação, de cura, uma vida genuinamente de paz, de alegria, e por mais que haja problemas exteriores, por que não possuir uma vida interior plena, uma vida completa, uma vida cheia do gozo do Espírito Santo, da alegria da salvação, uma vida, como diz a Escritura, né? Aquele que crer em Jesus Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas, essa abundância de vida. E hoje, portanto, dando continuidade a essas ministrações, vamos falar sobre as diferenças entre o discípulo e a multidão. Sempre quando eu faço minhas ministrações, que eu em casa me planejo, e eu tenho ali o tema, e eu vou discorrer, eu geralmente elenco muitos tópicos, porque os temas são tão ricos, são tão profundos, que às vezes tem que colocar 4, 5, 6 tópicos, para minimamente dar conta daquela ideia que se quer transmitir. E dessa vez eu pensei que eu iria colocar aqui um tanto de tópicos, de fato, mas na hora de colocar aqui as características do discípulo, me vieram as duas primeiras, que me levou a perceber que seria desnecessário elencar outras além dessas duas, porque essas duas são de fato extremamente, como eu posso colocar, elas são inclusivas, elas incluem quaisquer outras que porventura os irmãos encontrem na Escritura. Portanto, acompanhe nessa manhã essa ministração, abra o seu coração, abra bem os seus ouvidos e permita que Deus fale com você, para que nós possamos de fato ter uma vida de um discípulo, uma vida de um verdadeiro discípulo, e não simplesmente ser alguém no meio da multidão. Para tanto, quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras, por gentileza. Vamos abrir em 2 textos da Escritura Sagrada. João capítulo 8, versículo 31, é o primeiro texto. O segundo texto seria João capítulo 13, versículo 35. Vejamos então, João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha que texto maravilhoso. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Agora o capítulo 13 de João, versículo 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que sois de fato meus discípulos, se amardes uns aos outros. Queridos, quando se fala acerca do discipulado, talvez muitos pensem assim: ora, mas o que quer dizer isso, senão que todos os cristãos, de uma maneira geral, são discípulos de Cristo? É certo que cada cristão, dentro do seu entendimento, talvez ele se entenda como sendo ele um verdadeiro discípulo de Cristo. Quando alguém se converte a Jesus Cristo, ou supostamente, como dizem, né, aceita Jesus, e aí ele ingressa numa igreja evangélica, logo ele pensa que agora ele se tornou um discípulo de Cristo, e que todos os demais que não estão dentro daquela instituição não seriam discípulos de Cristo. E isto é um grande engano, e isto é um grande erro, até porque, independentemente de nós aqui colocarmos em contraste os que estão ou não estão na instituição, eu quero chamar a atenção para o fato de que existe
certamente uma contradição muito evidente com respeito aos cristãos. Há uma contradição evidente, uma contradição clara, uma contradição que é percebida por muitos. E isso acontece quando você, por exemplo, ler o Evangelho de João, capítulo 3, e que ali você encontra Jesus Cristo conversando com Nicodemos, dizendo para ele que há uma condição para se entrar no reino de Deus. Diz que aquele que não nasce de novo, aquele que não passa pelo novo nascimento, certamente ele não faz parte organicamente, em natureza, do reino de Deus. Jesus diz para Nicodemos: olha, importa-vos nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, é preciso que a pessoa ela venha a nascer de novo, nascer do Espírito, para que ela possa então ingressar no reino de Deus, para que ela se torne então, essa pessoa se torne uma cidadã do reino de Deus. Nesse sentido, quero que os irmãos compreendam bem esta verdade. Quando a pessoa de fato no seu coração, ela crer no Evangelho de Jesus Cristo, haja vista que no capítulo 3 de João, aqui nós fazemos referência, Jesus disse que é preciso que o homem olhe para o Cristo crucificado, e não somente que ele olhe, mas que ele contemple o Cristo crucificado, que ele venha a mirar o Cristo crucificado, que ele possa voltar o coração como quem procura absorver o Cristo crucificado, crendo no seu coração. Essa pessoa, ao fazer isso, ela nasce de Deus, ela nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo regenera o seu espírito humano. É como que, diz a Bíblia, o espírito humano é uma lâmpada, mas a lâmpada é apenas o recipiente para conter a luz, e portanto é como que o Espírito Santo fosse lá e acendesse aquela lâmpada que é o espírito humano, e agora essa pessoa, em natureza, se torna uma cidadã do reino de Deus. Nesse sentido, e aqui está o primeiro ponto, para que nós venhamos apresentar onde está a contradição dos cristãos. Cada um aqui certamente deve agora se entender como um nascido de Deus. Se você creu, você nasceu de Deus. O Evangelho de João é um evangelho orgânico. Todo ele está ligado à vida. Leia o Evangelho de João com atenção e você verá que a ênfase deste evangelho é uma ênfase com respeito a Cristo enquanto vida dentro do homem. Desde o primeiro encontro de Cristo, que é no caso com Nicodemos, que ele diz acerca do nascer de novo, e esse tema diz respeito à vida. Depois ele fala com a mulher samaritana, fala de que ela deva tomar das águas vivas, portanto, são águas que dão vida. Se você prosseguir no capítulo 6 de João, você vai encontrar ali o pão da vida. No capítulo 7 você vai encontrar a água da vida, quando Jesus fala à multidão: quem tem sede, vem a mim e beba, e aquele que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aí vocês vão para o capítulo 8, e lá vocês vão encontrar o episódio daquela mulher pega no flagrante ato de adultério. E quando você pensa que o capítulo 8 não vai falar sobre vida, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E portanto, é uma luz que ilumina para a vida e gera vida dentro do homem, que o liberta do pecado. Capítulo 9, você vai encontrar o episódio ali do cego de nascença que fora curado, que ali vai até o capítulo 10, quando Jesus então se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, que a leva para os pastos verdejantes, para as águas frescas, até chegar no capítulo 11, nós encontramos a ressurreição de Lázaro, quando Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. O Evangelho de João tem essa ênfase da vida. A vida que é o Espírito de Deus, que soprado para dentro de nós, nos regenera. Todo aquele que crer verdadeiramente no Evangelho, nasceu de Deus. Este é o primeiro ponto. Agora, pastor, onde está então a contradição? A contradição é que nós então percebemos claramente que nós, os cristãos, de uma maneira geral,
não é? Muitas vezes vivemos como se nós não tivéssemos nascidos de Deus. A vida, como ela acontece no nosso dia a dia, aí eu estou me referindo à prática que nós temos no nosso lar, como esposo, como esposa, como filhos, como patrão, como empregado no nosso trabalho, como professor, como aluno nas escolas, como cidadão. Muitas vezes o nosso viver, ele não corresponde, porque quando se diz que alguém nasceu de Deus, nasceu do Espírito, logo se tem uma expectativa de uma mudança profunda de vida. Não é verdade? Se é dito que nasceu de Deus, ora, se nasceu de Deus, nasceu de novo, nasceu do Espírito, aguarda-se agora uma manifestação de amor, de bondade, de ternura, de compaixão, de misericórdia, de fidelidade. Mas às vezes, e muitas vezes, e não raras vezes, nós não vemos isso acontecer. Nós vemos o oposto. Vemos pessoas que, embora declarem com os lábios uma verdade, falta-lhes a experiência dessa verdade. E esse é o grande paradoxo, porque se João nos fala da vida orgânica do novo nascimento, quando você lê o Evangelho de Mateus, ele nos coloca como deveria então ser a vida daqueles que em João nasceu de novo. Em Mateus vai apresentar as obras do reino, vai apresentar o viver do reino, vai apresentar como é que é um cidadão do reino, como ele procede ou como ele deve proceder. Pastor, mas então existe essa contradição, existe, é um fato. Como então solucionar este problema? Como diminuir essa distância entre a vida em nós e a manifestação dessa vida prática no meio da sociedade, nos nossos relacionamentos, em todos os contextos, sentidos da nossa vida humana? Aí eu quero perguntar para você algo, e eu quero que você responda para você mesmo, aí no seu coração. Você hoje, essa manhã, veio aqui, você certamente não veio aqui forçado, você veio porque você ama a palavra, você está aqui porque você busca essa comunhão. Aí eu pergunto para você, porque isso eu me perguntei também a mim. Você gostaria mesmo de verdade no seu coração, há o desejo de você diminuir essa distância entre a verdade do novo nascimento e a prática dessa verdade no seu viver humano? Você de fato gostaria muito de manifestar esses atributos de Cristo que fazem parte dessa vida, ou que são essa vida? Porque quando diz, eu nasci de Deus, imagine só, pense você comigo, você está dizendo que você nasceu da vida divina, cuja natureza é amor, paz, alegria. Essa vida tem características que são os atributos inerentes, ontológicos desta vida. Há atributos. E você talvez diga, pastor, tudo o que eu mais quero é que não haja essa distância entre o que sou em Cristo e o que eu vivo na minha experiência. E eu trouxe hoje, portanto, aqui mais uma explicação. Por que que existe, então, essa contradição? Porque se você compreender por que que há a contradição entre o que sou em Cristo e o que eu vivo na minha vida prática, se você compreender, você saberá onde está o problema. E sabendo onde está o problema, você então poderá resolver esse problema. Você não pode culpar a Cristo. Muitas vezes, porque as pessoas não sabem a causa daquele seu problema, elas até que têm uma sinceridade e buscam a Deus. Teve até recentemente uma pessoa que conversava comigo dizendo, pastor, eu tenho orado para que Deus me liberte disso. E eu disse, você então está fazendo a coisa errada. Mas eu estou orando para Deus me libertar disso. Estou fazendo a coisa errada? Eu falei, sim. Porque quando você ora para que Deus te liberte disso, enquanto você não se vê liberta, me parece que Deus aqui não quer te libertar. Porque você quer ser liberta e você está orando para ser liberta e Ele não te liberta. E por que Ele não te liberta? Ora, se eu quero e se eu peço para quem pode, Ele não me liberta, de quem é a culpa?
É de Deus. Então veja como que nós estamos constantemente, por meio da nossa ignorância acerca das coisas espirituais, transferindo para Deus a responsabilidade. Porque eu oro para Deus me dar paciência, mas Ele não me dá. Eu oro para que Deus me dê a condição de amar, só que Ele não me dá. E eu, pastor, eu oro, eu até jejum para Deus me dar tudo isso, só que eu não recebi ainda. Outros dizem, pastor, eu orei e Deus me libertou dessa situação. Daqui a 2 semanas ela está na mesma situação. Ora, então Deus não libertou, ou libertou? Houve apenas simplesmente uma ilusão psicológica de que a pessoa estivesse liberta, mas logo descobriu que não. E nesse sentido, então, está todo mundo aí orando para Deus mudar o mundo, para Deus transformar o mundo, para Deus salvar o mundo, para Deus salvar as famílias. E me parece que Deus não quer salvar ninguém. Porque está todo mundo orando e pedindo, e eu não estou vendo que Deus esteja atendendo a isso. Isso significa, não é que Deus não esteja atendendo, eu quero corrigir esse entendimento. É porque nós não estamos compreendendo a verdade de que Cristo já fez tudo. Tudo já está feito e tudo já nos foi dado. Nós já fomos abençoados, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já recebeu. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que o Senhor já nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isto é uma verdade plena. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode tranquilamente confessar, dizendo, Deus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu estou no reino do Filho. Isto é um fato espiritual. Você precisa crer nessa verdade e receber essa palavra e fazê-la habitar dentro do seu coração. Ela tem que fazer parte da sua vida, tem que te constituir essas verdades. Agora, então onde está o problema? Porque que sendo nós organicamente filhos nascidos de Deus, não conseguimos. E a questão está no Evangelho, muito claramente revelada. Quando você lê ali Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João, os Evangelhos de maneira geral, você vai perceber sempre 2 tipos de comportamentos. Embora sempre houvesse muita gente próxima ou acompanhando os passos de Jesus, quando eu digo acompanhando os passos, eu me refiro, Jesus Cristo ia de um lugar para o outro, iam muitos atrás dele, mas havia ali 2 categorias de pessoas, dentre todos aqueles que ali estavam. Havia aqueles que eram verdadeiramente discípulos de Cristo, e havia aqueles que compunham uma multidão de pessoas, que por motivos diversos, e por mais que tivessem fé no Messias, mas vivia como uma multidão. Por isso que eu me inspirei essa semana para trazer essa mensagem, falar a diferença entre o ser discípulo e o ser multidão. Quando, na verdade, a pessoa, ela entende que ela nasceu de Deus, ela entende que ela nasceu de Deus, mas ela não vive por intermédio dessa vida, então, é neste momento que ela é impedida de experimentar as bênçãos do reino de Deus. O caminho para diminuir essa distância é que você se torne um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo não é aquele que aceita Jesus. Temos que entender isso. O discípulo de Cristo não é simplesmente aquele que aceita Jesus e então passa por uma piscina, um chamado batistério, e ali veste aquele roupão branco e entra na água e sai da água. Agora eu sou um discípulo de Cristo. Não, talvez isso aí seja você se tornar um membro de uma denominação. E isso não muda e não altera basicamente a vida de ninguém. Tornar-se um discípulo está vinculado intrinsecamente àquilo que está no seu coração, na sua mente,
no seu espírito e no seu viver. A palavra discípulo, ela traz consigo algumas ideias. E a primeira ideia do termo discípulo quer dizer aquele que está sob a orientação de um mestre. Você pegar a palavra discípulo e você procurar todas as acepções dessa palavra, você vai encontrar que a primeira das acepções, o primeiro sentido da palavra discípulo, é aquele que se coloca sob a orientação de um mestre. Por isso que quando você vai à escola, vai à faculdade, existem lá as disciplinas. Matemática é uma disciplina. Por quê? Porque ali é um aluno que se coloca sob a orientação de um mestre para aprender matemática, para aprender aquele segmento. Haverá uma orientação naquela matéria. Existe a disciplina história, disciplina geografia, disciplina sociologia, disciplina que é a língua portuguesa. Ou seja, alguém que se coloca sob a orientação de um mestre. No nosso caso, estamos falando da Escritura. Ser discípulo, primeiramente, em primeiríssimo lugar, para que você diga, eu sou um discípulo de Cristo, a primeiríssima coisa a ser feita é que você, então, se coloque sob a orientação do nosso grande mestre, que é Jesus Cristo. Existe uma matéria, existe uma mensagem, existe uma verdade. E, portanto, o discípulo, ele não tem o direito de dizer, eu não concordo, eu acho que não é dessa maneira, ou eu não quero. No momento em que você ouve a vontade de Jesus Cristo na Escritura, em que você ouve a orientação do Evangelho, e você simplesmente não toma para si aquela orientação, por mais que você elogie a orientação, mas ela não te serve para o seu dia a dia, isso prova que você não é um discípulo de Cristo. Você é um crente, né? E não é um crente no sentido que diz lá, o crente Abraão, lá em Gálatas, não. Você é um crente no sentido histórico dos movimentos. Tanto é verdade que quando a Bíblia usa o termo crente, se refere àquele que crer. Mas quando alguém pergunta para você hoje em dia, você é crente? Não está perguntando você é alguém que crer, não pergunta isso. Pergunta se você deixou um dia de ser católico para se tornar um evangélico. Não é esse o significado da palavra crente? Portanto, é nesse sentido que eu diria, você não é um discípulo de Cristo, se você não busca a orientação do evangelho. Engraçado que hoje em dia há muitas pessoas que estão buscando de alguma maneira, não podemos julgar as razões, mas há uma busca muito grande pelo suposto evangelho. O movimento cristão evangélico vai crescendo, pessoas vão aderindo a esse movimento, tornando-se evangélicas e compram a Bíblia, e vão a uma igreja evangélica e depois se batizam. Mas a pergunta é, você se coloca inicialmente debaixo da orientação da Escritura, que é o Evangelho? Você é um aluno de Cristo. Aluno é aquele que não tem luz. Não. Luno, luz. Não possui luz. Portanto, você se coloca sob a orientação daquele que vai te iluminar para você compreender os ensinamentos. Então você se vê como um aluno de Cristo que lê os evangelhos, lê o Novo Testamento como aquele que procura compreender, procura aprender. Ou será que nós estamos sempre procurando aprender coisas espetaculares do ponto de vista apologético, do ponto de vista exegético, para que você seja um mestre? Porque o evangelho ele é tão simples, e Paulo já se preocupava com isso, quando lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, ele diz que ele tinha uma preocupação com a igreja, para que a serpente não viesse a enganar a igreja como enganou a Eva, afastando a igreja da simplicidade e purezas devidas a Cristo.
O Evangelho, na sua simplicidade, ele ensina a vida. O Evangelho não ensina uma organização. O Evangelho não ensina um ritual. O Evangelho não ensina uma religião que tem ali as suas tradições, os seus costumes. Não. O Evangelho, ele ensina a vida, ele ensina o viver, ele ensina o homem, ele ensina vidas. O Evangelho não está aqui com o objetivo de gerar uma igreja. Vamos colocar nesses termos. Uma igreja, porque também se entende igreja como sendo uma instituição religiosa. Enquanto que igreja é muito simples, são pessoas. Igrejas são pessoas. Onde houver pessoas que creem reunidas ali, igreja. Não tem nada com instituição em si mesma. De sorte que o Evangelho, ele nos ensina detalhes, coisas pequenas, coisas simples do viver cotidiano, dos relacionamentos, dos afetos, do amor, do perdão, da misericórdia, do cuidado, do abrir mão de si, para poder ver o outro, erguer o outro, abençoar o outro. Então eu pergunto aos irmãos, se você quer diminuir esse lapso, essa distância, esse abismo entre o que você é em Cristo para a sua vida prática, você primeiramente precisa dizer: eu preciso ser um discípulo, e para que eu seja um discípulo, primeiramente preciso me colocar sob a orientação da verdade. Conhecer a verdade e obedecer a verdade, porque se você ouve e você entende o Evangelho, mas você não obedece, você não é discípulo. Você talvez seja um neofariseu, um novo fariseu. É aquele que ouve, concorda e não pratica. É aquele que prega para os outros, mas ele próprio não faz. E eu sei que todos nós aqui temos as nossas limitações, porque nós estamos dentro de um projeto. Nós estamos ainda caminhando, nós não estamos prontos. E eu quero alertar a igreja de algo. Não pense você que estou eu aqui ensinando aos irmãos essas coisas porque eu sou perfeito. Se você pensa isso, você se engana. Porque eu sou um pecador, como você também é um pecador. O padrão apresentado não é um padrão meu. Este é o padrão do Evangelho. É o Evangelho que tem esse padrão. Agora, cabe a mim, enquanto um pregador, pregar primeiramente para mim essa palavra, e então pregá-la também a outros, e não me eximir de pregá-la e anunciá-la, porque não tenho esse padrão, ou porque não seja eu perfeito. O grande problema da religião é a hipocrisia. É você achar que o outro é, ou você fingir que você é. E eu aqui diante de todos, gravando, está aqui a câmera aqui na minha frente. Você vai para a internet, eu estou dizendo, eu sou um pecador. E você é o quê? E todos nós somos pecadores. E todos nós erramos. Uns de um jeito, outros de outro. Uns numa limitação, outra em outra. Um inclinado para um lado, outro para o outro. Mas aqui está o padrão do Evangelho para mim e para você. E não procure se desculpar dizendo, esse padrão é muito alto, que ninguém consegue, porque Cristo, antes de nos dar o padrão, nos deu a vida do reino. E essa vida do reino, ela é suficiente para experimentar ou para expressar esse reino exteriormente. Jesus nunca nos pede algo que ele primeiramente não nos tenha dado. Tudo que Ele nos pede, Ele primeiramente nos deu. E até se você quiser dar algo seu para Deus, Deus não irá querer. Porque Deus não é servido por mãos humanas. Então Ele te dará o que é dele, para te pedir o que é dele. Quando diz que nós devemos amar, por exemplo, Ele primeiramente derramou o seu Espírito Santo no nosso coração, cujo fruto do Espírito, não o seu, é amor. Ele te dá o amor para pedir o amor. Então, a primeira questão é a questão do discípulo colocar-se sob a orientação.
Mas não para por aí a acepção de discípulo. A palavra discípulo também do latim tem uma raiz que traz a ideia de disciplina. Disciplina não enquanto matéria, como dissemos agora, mas disciplina enquanto castigo. Talvez a palavra castigo não seja bem apropriada aqui, mas eu usei essa expressão para que você entenda o que eu quero dizer. É colocar-se sob a vara daquele que pune em razão da nossa negligência e da nossa resistência. A Bíblia fala muito sobre a disciplina. E então o discípulo, ele não somente se coloca sob a orientação, mas ele então se coloca sob disciplina. E a Escritura vai nos ensinar que o discípulo é aquele que recebe do seu Pai Celestial essa disciplina para que ele possa endireitar o seu caminho. E talvez nós sejamos pouco orientados nesse sentido, mas a maioria dos cristãos sofrem, como todos os homens sofrem. Mas quando nós sofremos, nós nunca falamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu gostaria de discernir os meus problemas. Por que o Senhor me permite ter uma casa como a minha, ter um esposo como o meu, ter uma esposa como a minha? Por que Deus me permite ter filhos desse jeito? Por que acontece desse modo comigo, não acontece com o outro? Ou seja, aquele que procura em Deus: Senhor, estou aqui na tua presença, prostrado aos teus pés, e eu quero compreender por que a tua mão pesa sobre mim muitas vezes. Porque você que é pai, ou você que é mãe, você sabe disso. Não é verdade que o pai, e agora eu falo sobre os pais terrenos, eles não querem o melhor para os filhos? E nós amamos tanto os nossos filhos, e talvez isso seja uma fraqueza nossa, que muitas vezes nós deixamos de disciplinar o nosso filho por amá-los, achando que não disciplinando o filho, você está amando. Aí o filho faz uma coisa errada, você abraça, fala: gracinha de menino, olha que coisa mais linda esse menino. E ele fazendo coisa errada e você aplaudindo o erro, ao invés de discipliná-lo. Então é certo que os pais não querem ver seus filhos sofrerem. E quando você disciplina o seu filho, por exemplo, você retira algo que o seu filho gosta muito. Olha, filho, como você não está obedecendo o papai então vai ter que tirar esse celular que papai te deu, para você se libertar um pouco dele. Aí você vai ter mais tempo para poder fazer aquilo que papai pediu para você fazer. Aí você tira, viu, papaizinho? Está aqui, papai vai colocar aqui, guardadinho na estante. Você vai lá, faz o que papai pediu, aí você volta e papai te entrega o celular de volta. Não é assim que acontece muitas vezes? Só que mesmo assim você fica às vezes com o coração doído. Você faz, mas dói. Ou não dói? Ou quando você fala: filho, olha, papai disse para você isso, você não obedeceu, então você ia para aquela festinha dos amigos tal dia, então você não vai mais. Ah, mas como isso dói? Porque você gostaria que ele fosse. Você é pai, você ama, mas você tem que disciplinar. E disciplina aqui não é pegar o cinto e sair batendo, não. Me refiro a você dar uma lição, ele tem que aprender. E as pessoas só aprendem quando sofrem alguma perda, algum prejuízo. Aí você não vai na festinha dos amigos da escola, porque você desobedeceu o papai. Da outra vez o papai falar com você, aí você vai pensar duas vezes, porque você sabe que você poderá sofrer algum tipo de punição se você não obedecer. Aí vai treinando o caráter da criança. Mas eu quero dizer com tudo isso que ainda que uns pais não reprovem seus filhos, ou mesmo aqueles que reprovam seus filhos com a disciplina, mas tudo isso prova que um pai, como nós, sendo nós maus, ou nós não somos maus. Jesus disse: só há um bom, que é o nosso Pai Celestial. E se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, agora imagine o Pai Celestial. Você quer compreender um pouco o amor do seu Pai Celestial? Olhe para o amor de um pai humano. Aí você vai ter uma noção: poxa, se o pai humano é desse jeito, imagina o Pai Celestial que é bom. Se eu que sou mau, abraço, beijo, e quando disciplino sofro,
Agora você imagine o Pai Celestial. Que coisa maravilhosa, que amor grandioso Ele tem por nós. Mas isso tudo é para perguntar aos irmãos: se Ele nos ama tanto a si mesmo, e esse amor é tão perfeito, por que que às vezes nós sofremos? E Ele fica vendo-nos sofrer. E você às vezes pede para Lhe tirar o sofrimento, e Ele não tira. Já aconteceu com alguns de vocês aqui, de vocês pedirem: Senhor, a situação está aqui. E você pedir, até chorar. Tem uns que choram diante de Deus e derramam lágrimas. Eu estou vendo minhas lágrimas derramadas. E Deus fica assim olhando para você. E não faz nada. Já aconteceu com você isso? Por que que esse Pai Celestial, que ama tanto, deixa você sofrer? Será que porventura alguns, eu não vou dizer todos, porque existem sofrimentos que eles são naturais da existência humana, que são necessários mesmo para a própria existência e para a própria preservação da existência humana. Mas será que muitos desses problemas não estão ali sobre você porque Deus quer te corrigir? E o discípulo é aquele que fala: Senhor, eu quero entender por que essa disciplina. Porque quando um pai disciplina o filho, ele tem que dizer o porquê. Filho, você está sendo disciplinado por isso. Porque senão não tem sentido a disciplina, porque parece até uma maldade quando você sofre uma punição sem saber a razão. Então, o discípulo, ele se coloca sob a orientação e se coloca sob a disciplina, sob a correção do Senhor. E aí então, essa correção visa endireitar o caráter. Todo ano, quando chegamos no mês de dezembro, sobretudo para os dias ali 25 a 31 de dezembro, todo mundo entra naquele momento de reflexão, aí fica pensando, tem que mudar de vida, mudar de práticas, mudar disso, mudar daquilo outro. Mas você já pensou em mudar o caráter? Senhor, eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso ser mais bondoso. Preciso ser mais compassivo. Ser mais misericordioso. Perdoar, doar-se. Já colocou isso diante das suas orações? Eu preciso, Senhor. Nunca peça a Deus que Deus te dê essas coisas, porque pedir a Deus essas coisas é dizer que Ele nunca lhe as deu. O que nega totalmente as Escrituras, que diz que o Senhor já nos deu. O Espírito de Deus já foi derramado nos nossos corações. E já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. O problema está exatamente porque nós ainda não tomamos uma posição de discípulo. Talvez ainda estamos no meio da multidão, ali alegre, porque tem tantas coisas boas que acontecem, e nós podemos então usufruir disso e daquilo outro, e podemos gritar no meio da multidão, e ninguém sabe exatamente quem é que está gritando, porque o som da multidão é um som coletivo, e as pessoas ficam perdidas e escondidas no meio dos outros. A coisa melhor para a carne é você ficar no meio da multidão, escondido. Eu estou aqui andando aqui, o que acontecer não é minha responsabilidade, né? Eu fiquei pensando muito depois do que nós falamos aqui na semana passada, nos avisos que eu dei acerca das ofertas, né? Sempre nós passamos por esses momentos, nunca cessa, nunca acaba. E eu pensando, Senhor, orando a Deus, né? Até quando nós vamos viver assim, deste modo, numa luta? Foi aí que me veio essa mensagem. O discípulo, ele se coloca sob orientação e aceita a disciplina de Deus. Não somente o discípulo, ele recebe orientação e correção, mas agora esse discípulo, ele participa. O discípulo é aquele que se coloca ao lado do mestre para levar adiante não somente a verdade ensinada e recebida, mas agora ele
participa dos sofrimentos do seu mestre, ele se une como um cooperador do mestre, ele se une ao mestre numa só missão, numa só visão, num só projeto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Quero que você abra a sua Bíblia e leia comigo esse texto. Bom demais, né, irmãos? Fazer parte do ministério apostólico de volta à palavra. Ah, que maravilha. Onde é que se congrega? Ministério apostólico de volta à palavra. E é capaz que ainda diga assim, a igreja que prega a verdade. Ai, que maravilha. É bom demais fazer parte da turma, não, da multidão, lá no meio. O trem pegando fogo e você está lá numa boa, tranquilo. Eu sou do de volta à palavra. Ó. O que você acha, Vera? Bom demais, né? Mas você pode ser do de volta ao que for. Eu não quero saber se você é do de volta à palavra. Eu quero saber se você é um discípulo de Cristo. Porque entre ser discípulo de Cristo e ser do de volta à palavra, o de volta à palavra é ser nada, absolutamente. Você poderia ser do catolicismo, antes fosse um discípulo de Cristo. Não se orgulhe dos nomes. Isso é uma grande tolice. Você se esconder atrás de um nome. Porque o nome não serve para nada se ele não for o que, na essência, ele significa. O nome só serve se ele for, na realidade, o que ele significa no nome. Porque se for apenas um nome, aí tanto faz você falar que você é espírita, kardecista, pai de santo, diabo, satanás, Jesus Cristo, Deus. Eu sou o Espírito Santo, e daí você não é? Você é o demônio, mas você diz que você é o Espírito Santo. Então esse nome não significa o quê? Nada, absolutamente. Aí o outro diz, não, mas eu sou kardecista. Ixi, então é do capeta. Mas vai que ele está buscando a orientação de Cristo. Pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Você está maluco? Eu quero dizer apenas que os nomes, quando não são, na realidade, em você, o que eles significam, não são nada. O problema é que nós estamos acostumados a rotular tudo. Crente, católico, kardecista, rico, pobre, isso, aquilo outro. Tudo é rotulado. Nós não vivemos mais pela essência. Nós não buscamos mais a substância. Nós vivemos num mundo de superficialidades. De Big Brother, a gente gosta de Big Brother, de novela. Tudo que engana, tudo que passa o tempo, tudo que nos tira, nos distrai a reflexão. Tudo que não nos envolve organicamente. Olha o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque nos foi dada, ou porque nos foi concedida a graça. Repita comigo, igreja. Nos foi concedida a graça. Foi concedida a graça? Quem está feliz porque a graça foi concedida? Amém? Amém? Diga amém. A graça foi concedida. Diga para o seu irmão, a graça foi concedida. Agora fala a verdade, é bom ou não é a graça ser concedida? Graça. A graça foi concedida. Aleluia! Os irmãos aí do fundo estão ouvindo? Estão ouvindo? Lá atrás, a graça foi concedida. Irmão Paulo, está com um bebezinho aí no colo? A graça foi concedida. Irmã Emico, a graça foi concedida. Irmão Paulo, irmão Rainero, estou ouvindo o Rainero daqui? É ele mesmo, Rainero, minha vista é boa. A graça, Rainero, foi concedida. Está sabendo não? Te falaram? Falaram para você isso? Quem foi que te falou isso? O Nivaldo? Foi o Paulo que te falou? O Paulo falou para o Rainero que a graça foi concedida. Que maravilha, a graça foi concedida. Vamos continuar a ler o texto, irmãos, que eu parei na metade. Capítulo 1, versículo 29 de Filipenses. Porque vos foi concedida a graça de enriquecerdes com as riquezas dessa terra, de prosperardes. A ti foi concedida a graça de você se dar bem na vida,
E dando-se bem, agora você vai pegar toda essa bondade de riqueza que foi te concedida para você usufruir para o seu gozo pessoal, individual, e os outros que se danem. Cada um com seus problemas. Está tranquilo? Está favorável. Se não está favorável para você, é problema seu. Para mim está favorável. Hein? Está tranquilo, está favorável. Vocês estão rindo de quê? É assim? É uma bobagem, né? Isso é uma bobagem. Que bobagem, gente. Está vendo como é que é? Uma coisa que não tem nada a ver com nada. Está todo mundo tranquilo e favorável. E o pior, não tem ninguém tranquilo, não está nada favorável. Tudo mentira. Hã? Mas você, enquanto multidão, está tranquilo. Você está bem, você vive a sua vida. Você recebeu a graça de ser salvo. Você não vai mais para o lago de fogo. Que maravilha. Mas de repente, vem uma palavra dessa, porque as cartas escritas à igreja visam produzir discípulos. As cartas não são para a multidão. Para a multidão é o pão. Agora, as cartas que são densas, que vão estreitando o nosso caminho, afirmam o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O texto está dizendo assim, olha, primeiramente, você recebeu a graça de crer em Cristo. Quantos aqui creem em Cristo, digam amém. Que maravilha. Sabe por que você creu em Cristo? Quem sabe responder? Porque a você foi concedida a graça. Você não creu porque você é bom, porque você é melhor, porque você... Não, você creu porque a ti fora concedida a graça de crer nele. Mas não somente a graça de crer te foi concedida, você também recebeu a graça de padecer por ele e padecer com ele. E padecer com significa unir-se a ele nos seus sofrimentos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. O discípulo, ele participa do sofrimento e do galardão. O discípulo, ele diz, olha, eu estou aqui com Jesus Cristo. Eu estou aqui com Jesus Cristo no seu evangelho. E eu quero me unir a ele nessa luta. O evangelho sendo anunciado e pregado é uma grande guerra, é uma grande luta. Não adianta você pensar que a vida é boa. Ela pode até ser boa, é verdade. Mas não sem dificuldades. Estamos nesse ministério na casa dos 17 anos. E já tivemos momentos bons, momentos ruins, momentos razoáveis. Pessoas já vieram, já cooperaram, já abandonaram. Outros cooperaram, deixaram de cooperar e continuam se tornando multidão aqui nesse lugar. E com os que estão nos assistindo pela internet, a família de Volta à Palavra, se podemos usar esse jargão, um jargão meio tolo, mas a família de Volta à Palavra, esses que são participantes desse ministério, são de duas categorias: ao discípulo e à multidão. Multidão de Volta à Palavra, discípulos de Volta à Palavra. Ou seja, é aquele que fala assim, olha, eu acredito nessa causa. Eu acredito nessa causa. Eu acredito nesse ministério, nessa mensagem. Não olhem para mim não, senão você vai desacreditar. Eu me refiro ao ministério. Eu acredito que esses ensinamentos, essas verdades, elas são de Deus. E elas precisam de ser ensinadas a nós e a outros. Então, aqueles que vindo assim, dizem então, eu vou me associar a este grupo de discípulos.
me associar. Pastor, essa palavra associar é muito ruim, dá uma ideia de instituição. Não, é um termo bíblico. Quando Paulo falou aos Filipenses, olha o capítulo 2, capítulo 4 de Filipenses. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então Paulo viveu uma experiência dessas. Quando ele partiu para a Macedônia, havia tantas igrejas que poderiam apoiá-lo, mas ele diz, nenhuma igreja se associou a ele naquele ministério. Há uma obra a ser feita. Paulo ia à Macedônia, levar aquela palavra apostólica do estabelecimento orgânico da igreja, da edificação orgânica da igreja, da preparação orgânica da noiva de Cristo. E todas essas ênfases que eu falo, orgânico, é para que os irmãos saibam que tudo isso é na linha da vida, do espírito, e não da mera instituição. Porque o conformismo com a instituição é generalizado. Quem você é? Não, eu sou batista há 45 anos. Olha, falei, e daí? E daí? Não, porque eu sou da Assembleia de Deus Madureira há 70 anos. Grandes coisas. Não, eu estou aqui no De Volta à Palavra desde a primeira reunião. E daí? Para não dizer que só falo dos outros, né? Porque tudo é uma coisa só. A questão é orgânico. Só o que vale é aquilo que é gerado dentro. O que não é gerado é menos do que lixo. Paulo usou uma palavra, é estrume de cocô de cachorro. E ainda assim é muito. Estrume de cocô de cachorro é muito. Porque o estrume ainda serve para adubar alguma coisa. Não é verdade? A coisa é muito séria. Nenhuma igreja se associou. Associar-se, unir-se, dar a mão, dizer, olha, esse ministério precisa continuar. E para que ele continue, ele precisa de discípulos. Você vai dizer, pastor, mas é porque o que você não entende? Você vai dizer assim, o que você não sabe é que a minha vida é muito corrida. Tenho muitos problemas, muitas coisas para se resolver. Meu trabalho me exige muito, estudo, viajo, tantas coisas. Sim, mas essa é a sua vida. Você imaginou se cada pessoa aqui for cuidar da sua própria vida e deixar o ministério de Deus de lado? Vamos nos lembrar o que aconteceu na época do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor levou o povo de Israel, olhem para mim, por gentileza, entendam isso no espírito. Quando levou o povo de Israel, no caso Jerusalém, as duas tribos, Judá e Benjamim, para o cativeiro babilônico, diz a Bíblia que a cidade e os muros de Jerusalém foram destruídos. As pedras estavam todas agora no chão jogadas, queimadas. 70 anos de cativeiro foi um tempo suficiente, pense você comigo, para o mato, as ervas, as árvores crescerem, porque a terra estava abandonada, porque não havia ninguém. Diz a Escritura que já habitavam feras naquela região, já havia animais naquela região, bicho. Então não era um lugar mais habitável. Agora, de repente, Deus levanta alguém e diz, é hora de retornar para Jerusalém. Retornar para Jerusalém? Como assim? Não estou entendendo. Eu já tenho filhos em Babilônia, gente. Meus filhos já nasceram em Babilônia, já falam a língua babilônica, já estudam em Babilônia. Eu já comprei casa em Babilônia. Eu já me estabeleci em Babilônia, já me acostumei com Babilônia. Eu já sou um babilônico.
culturalmente falando, já me acostumei com a comida de Babilônia. Meus netos nasceram em Babilônia, minha vida está em Babilônia. Agora eu vou voltar para Jerusalém. Os irmãos acham isso correto, irmãos? Fala a verdade. Os irmãos acham isso correto? Voltar para Jerusalém, para o meio do mato? Fala a verdade, se isso é correto. Fazer o que em Jerusalém? Fazer o quê? Isso é coisa de gente doido, gente maluco. Você está tão bem em Babilônia, você vai voltar para Jerusalém? Mas havia um, Daniel, que orava, capítulo 9 de Daniel, dizendo: Senhor, a tua cidade está desprezada. A tua cidade. E o teu templo está escarnecido. E o teu povo em Babilônia está sendo zombado. Senhor, olha, eu quero dizer uma coisa para o Senhor bem claramente aqui. Não é por mim, não. Mas é o teu nome. Não é o meu nome. O meu nome não importa. Senhor, é o teu nome que está sendo escarnecido. Quando os ímpios passam e veem Jerusalém, eles perguntam: ora, mas esta é a cidade do Deus vivo? Imagine se fosse morto esse Deus. Se o Deus sendo vivo, a cidade está deste modo, e se ele fosse um Deus morto? Como é que não seria? Então todos riam e zombavam, e Daniel dizia: Senhor, então é o seguinte, eu sei que nós somos culpados, tudo isso é culpa nossa, é nossa responsabilidade, nós não ouvimos os profetas, nós desobedecemos a tua palavra, nós estamos aqui, mas Senhor, tenha de misericórdia de nós, não por nós, não tenha misericórdia de nós por nós, mas é por causa do teu nome, por causa da tua cidade, por causa da tua casa que está em ruínas. Havia um coração que se preocupavam com a causa de Deus. O problema é que nós não estamos preocupados com a causa de Deus. Aí tá bom, Deus levantou ali um grupo de pessoas liderados por Zorobabel, por Josué, e foram retornando. Aí eu pergunto, os irmãos acham que todos quiseram voltar? Voltou apenas um pequeno grupo, remanescente. Só um remanescente. A maioria ficou lá. Aí pensa aquela meia dúzia de pessoas lá em Jerusalém, no meio dos matos. Primeira coisa a fazer, espantar os bichos. Tocar fogo no mato para os bichos ir embora. E agora, pegar cada pedra grande, queimada, o torrão. Vamos limpar essas pedras, lavar essas pedras uma por uma. E vamos começar a reconstruir os muros. É um trabalho árduo, mas alguém tem que fazer, porque é a cidade do Deus vivo. Aí começaram a construir os muros, aí pararam pela metade. Porque a coisa de Deus, mesmo feita por discípulos, às vezes para pela metade. Por que para pela metade? Porque é de Deus. Porque se fosse minha, eu não pararia pela metade. O que é de Deus pode parar pela metade, porque coisa de Deus é coisa de ninguém. É de Deus. É de Deus, é bagunçado, entendeu? É de Deus. Você pode transferir o culto, pode acabar o culto, se o ministério acabar, não tem problema, porque Deus é Deus. Aí você vai nessa sua espiritualidade diabólica, justificando a tua negligência, dizendo: não, aconteça o que acontecer com o ministério, Deus está na direção. Você é muito perverso e mau. Olha seu coração. Você está se escondendo atrás da soberania de Deus para ocultar a tua negligência. Pastor, está me ofendendo. Não é para ofender mesmo, porque se não fosse para ofender, eu estou falando tranquilo, você não está entendendo, assim talvez você entenda. E se ficar muito ruim e não quiser voltar mais, isso é de sua responsabilidade para com Deus. Esta é a minha, a sua é a sua, cada um com a sua responsabilidade. De repente, vamos construir então as nossas casas. Eles colocaram como prioridade, vamos construir os muros da cidade, depois as nossas casas, nós temos que morar, porque os muros é importante para a nossa própria segurança. As nossas casas e então a casa de Deus. A casa de Deus naquele templo, o templo em último lugar. Mas digamos que fosse uma questão lógica, né?
Irmãos, olha pessoal, não se esqueçam, acabando nossas casas, a casa de Deus. Leia depois o livro de Ageu. Aí pegaram, construíram as suas casas, acabaram. Falei, agora a casa de Deus, não é porque eu tenho que fazer uma reforma na minha casa, porque algumas paredes não ficaram no lugar que eu queria. Então aguenta um pouquinho aí a casa de Deus, que eu acabei de construir a minha, mas tem uma reforma. Derruba aquela parede, coloca ela mais para cá, né? Vamos fazer um puxado para o lado de cá, tal. E agora tá bom? Não. Agora é porque eu pintei a casa e a mulher não gostou da cor. Porque a mulher é danada para poder mudar a cor da parede, né? Não gostei. Aí tem que mudar, vamos pintar direitinho, da cor que a mulher quer, aí pinta, ficou bom. E agora vamos construir a casa de Deus. Não, agora eu tenho que comprar uns móveis novos. Aí comprou os móveis novos, tudo direitinho. E agora? Não, agora eu preciso de uns quadros na parede. Agora eu tenho que comprar umas ornamentações, uns vasos, uns tapetes persas para colocar aqui no chão. Quando acabou de fazer o último retoque agora tem que fazer o quê? Nova pintura que já passou o tempo. E aí continua, é um ciclo vicioso. Aí Deus levantou o profeta Ageu e disse, vocês estão aí cuidando das vossas casas, enquanto a minha casa está em ruínas. Aí eu pergunto para você, discípulo de Cristo, o que você acha de você auto-intitular-se discípulo de Cristo e não se preocupar efetivamente com a causa de Cristo? Porque isso é coisa de Deus. Quando for uma coisa prática, é coisa do Alexandre, porque foi ele que inventou esse negócio, ele que se vira. Queridos, em nome de Jesus, nos foi dada a graça de não somente crermos nele, mas também de padecermos, de nos associarmos, de nos unirmos a ele. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, quando é referido ali o número ou grupo de pessoas chamadas cristãos vencedores. Aqueles que são os cristãos vencedores, as primícias. E se perguntasse aqui, quem quer ser vencedor? Todo mundo diria que sim, lógico. Ser vencedor é coisa boa. Talvez o que não seja tão bom para a nossa carne seja o processo de nos fazer vencedor. Porque o processo é um processo de destruição da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa... Bem, de todo jeito diz lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 4, que os vencedores são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. É aqueles que estão determinados a seguir o Cordeiro. E seguir o Cordeiro, queridos, olhem para mim, inclui duas coisas. Não somente seguir no sentido da verdade, porque implica também você seguir a verdade, mas seguir o Cordeiro por onde quer que vá. E olha a expressão, por onde quer que vá. O que os irmãos entendem disso? Por onde quer que vá. Não bastaria dizer assim, esses são os seguidores do Cordeiro, ponto. Por que adicionar por onde quer que vá? Por que essa expressão, por onde quer que vá? Ou seja, não importa, incondicionalmente, se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, ou seja, eu tenho uma meta de seguir o Cordeiro, e aconteça o que acontecer, eu vou continuar a segui-lo, e seguir implica uma vida prática. Não pense em você que você vai ficar em casa, deitado no sofá, assistindo lá a Sabrina Sato. Ai, eu estou seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. E você não faz nada para que esse Cordeiro caminhe? Você não se dispõe em oração pelo povo de Deus, pela causa? Oração intercessória. Senhor, tem de misericórdia do teu povo. Orar pelos nossos irmãos espalhados no mundo inteiro, que estão em todos os lugares.
e sem nenhum tipo de proselitismo, nossos irmãos que estão em todos os lugares, porque alguns dizem assim na televisão: vocês, meus irmãos, nossos irmãos espíritas, kardechistas, católicos, é mentira. Eles não acham que são. E a mão, vocês já viram a mão? Esses dedos aqui estão todos, os dedos estão travando, menos esse. E aponta para o povo. Verdade. Mas fala verdadeiramente, vocês irmãos espíritas? Eu pergunto, mas considera irmão? Então é proselitismo, é para poder ganhar a oferta. Ah, os irmãos, aí vão lá os espíritos achando que são irmãos. Chega lá, pensa num problema. Sai demônio, capeta, satanás, e chuta e bate. Se não sair de um jeito, sai de outro. E se não sair, é do demônio mesmo. Sai daquele que não saiu. Demônio que não sai é do demônio. Endemoniado bom é aquele que não dá trabalho. Que rapidinho fica bom para trazer a oferta. Porque enquanto tiver com demônio, a oferta não chega. Interceder então pelos nossos irmãos, que estão em todos os lugares. Interceder por este ministério, porque esse ministério tem uma incumbência. Esse ministério não foi inventado, ele nasceu. Ele nasceu. Ele foi gerado. Não é uma invenção. Então, Deus, ele convoca, conclama discípulos para se associar, se unir, se preocupar, orar, interceder, congregar, apacentar, ligar uns para os outros, palavras de exortação, de consolação, ofertar, participar, se preocupar. É estranho como os serviços da igreja são escassos, ou melhor, os voluntários são escassos. É difícil arrumar uma pessoa para cooperar no almoço, na louça, no servir. É difícil encontrar uma pessoa, não tem. As salas das crianças, é difícil encontrar um professor, uma professora para cuidar. Está todo mundo saindo também. Estão saindo. Irmã Jane, não estou podendo. Irmã Jane, não aguenta aí. Irmã Jane, estou doente. Irmã Jane, estou estressado. Irmã Jane, não posso. Difícil lá fora, os irmãos ficam lá fora olhando os carros, são sempre os mesmos. E se são sempre os mesmos, estão sempre privados de receber a palavra que você está gofando. Você está gofando a palavra e eles estão lá morrendo de fome. Por quê? Porque ou eles ficam, ou o bandido leva o pneu do seu carro. Como já levou algumas vezes aí. Eles passam, eles são rápidos. Colocam o carro atrás do seu. Eles abrem seu carro numa velocidade que nem você com a chave consegue abrir. Retira o pneu, desparafusa, leva o estepe do seu carro, fecha seu carro para ninguém desconfiar imediatamente e vão embora. Tem que ter alguém lá fora. É difícil. Então, os irmãos estão achando ruim a mensagem, irmãos? Está ruim? Perdoa, queridos, mas é porque a mensagem é essa. Não seria assim exortativa, não. Mas de repente virou. Não é? Agora, a multidão, ser multidão é mais fácil. Quer ver uma coisa? Abre João o Evangelho aí. Capítulo 6. Só observe para os irmãos verem aí. Do versículo 1 ao versículo 15, a multiplicação dos pães. Olha que coisa boa. Jesus multiplica os pães. O povo estava com fome. Aí Jesus olhou a multidão faminta, ele foi lá, tinha 5 pães lá e 2 peixinhos, ele multiplicou aquilo, alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Todo mundo comeu, sobrou ainda pão, muito pão, todo mundo com o buchão cheio. Coisa boa é barriga cheia, pão sobrando, peixe sobrando, todo mundo feliz. Pensa num Jesus bom, é Jesus que multiplica os pães. Porque aí ele resolve nossos problemas da fome, paga nossa energia, paga nossa água, resolve nossos problemas, tudo se resolve. Aí Jesus então
se retirou. Versículo 16 em diante, até o 21, diz que Jesus, à noite, ele passou para o outro lado do mar. No dia seguinte, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, versículo 24, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Lá vai agora a multidão atrás de Jesus, né? A multidão é engraçada. Pessoal, vocês viram Jesus por aqui? Não sei. Não, mas ele estava aqui ontem, né? Ele multiplicou os pães. Vocês não lembram da tarde? O lanche da tarde não foi bom, não foi, pessoal? O lanche da tarde foi bom, não foi? Agora, de manhã cedo, todo mundo quer lanchar, porque ele lancha à tarde e lancha de manhã. Cadê Jesus para trazer os pães? Não está aqui. Está onde? Não atravessou para o outro lado. Pessoal, então vamos atrás de Jesus. Afinal de contas, como é que nós vamos tomar o café da manhã? Todo mundo agora atrás de Jesus. Que maravilha. Todo mundo. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, a multidão disse a Jesus: Mestre, quando chegaste aqui? A multidão está preocupada com Jesus. Quando foi, Jesus, que tu chegaste aqui? E Jesus não é bobo, responde no versículo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ver sinais quer dizer, vocês me procuram não porque vocês compreenderam o significado da multiplicação dos pães. Compreender os sinais aqui quer dizer, aquele milagre da multiplicação, ele tinha uma verdade embutida a ser revelada. A multidão não compreendeu a verdade, não entendeu que há um pão superior, que é o pão da vida, porque logo aquela multidão deveria pensar o seguinte: ora, se Jesus é o Messias, e Ele nos deu pão ontem à tarde, e nós comemos o pão, e agora de manhã nós estamos com fome novamente, então aquele pão que Ele nos deu é um pão passageiro, e nós precisamos de um pão de vida eterna, que nos alimente eternamente, que não venhamos nós a ter fome outra vez. Deveriam procurar Jesus dizendo: Senhor, nós entendemos o sinal. Tu nos destes pão material, sabe para quê? Para nos ensinar que o pão da terra perece. E nós, portanto, precisamos de um pão que não perece. Eu pergunto para a igreja: por que Jesus multiplicou os pães? Aí a resposta é: para alimentar a multidão. Outros, porque Deus abençoa os famintos. Outra resposta: porque Deus tem misericórdia dos necessitados. Mas Jesus disse, versículo 26, ele explica no 26 por que ele multiplicou os pães. Ele diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais. Ou seja, vocês não viram no milagre o sinal. Não é porque vocês compreenderam a verdade, mas é porque vocês querem mais pão da terra. Então a multidão tem esta característica. A multidão é aquela sanguessuga que fica ali só comendo. Na hora que o bicho pega, a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que comeu dos pães e usufruiu de tantas bênçãos temporais quando Cristo estava na terra, era a multidão que gritava no Calvário: crucifica-o, crucifica-o. A multidão, quando a coisa aperta, ela escapa. E o pior, que às vezes nós somos discípulos. Pastor, eu sou discípulo. Você fala assim: mas no meu interior eu sinto-me um discípulo. Eu sou um discípulo fraco, mas eu sou um discípulo. E aí eu concordo com você. Há os discípulos fracos, porque mesmo os 12, vamos dizer os 11, né, os 11, porque Judas, né, não era o filho da perdição. Mesmo os 11, sendo discípulos verdadeiros, na hora que o negócio pegou para o lado de Jesus, eles fugiram.
E aí são 3 categorias de discípulos. Uns que fugiram com medo. Outro que mesmo à distância o seguia, que era Pedro. E outro que não saía do lado de Jesus absolutamente. João. Não saía do lado de Jesus absolutamente. Estava aqui do lado, os apanhando, e ele ficou do lado, vermelho, mas ficou. A vontade de brigar, mas não podia, porque ele entendeu que o caminho do evangelho é o caminho do amor, e o caminho do amor é o caminho da renúncia, da entrega, da abnegação, de entregar a outra face. E foi ali, Jesus sendo crucificado, e ele do lado, literalmente do lado. Pedro distante, com medo, olhava de longe, não tinha coragem de fugir completamente, como fizeram os outros 8, os 9, 9 mais 1, 10 mais outro, 11, o outro 12, muito bem. Pedro não fugia totalmente. Os outros 9 fugiram totalmente, foram para casa. O lugar mais seguro é em casa. Quando o negócio pegar, você fique na sua casa, está seguro. Não sai não. Pedro não, Pedro ficou ali no meio, seguindo a Jesus de longe. João, do lado. Do lado. João era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Lado a lado. E quando Jesus Cristo estava crucificado, lá estava ele, diz a Bíblia, ao pé da cruz. Ao pé. Não era debaixo do morro olhando para cima, não. Era do lado da cruz. Cristo pendurado e João aqui do lado da cruz, aqui ó. Junto com ele. De sorte então, que ser multidão é mais fácil. A multidão apenas manda crucificar. Multidão é o seguinte, hoje tem pão, come. Amanhã Jesus foi preso, aí muda a casaca. Aí pode crucificar, que eu vi mesmo que ele era um charlatão. Eu estava percebendo, estava desconfiado. Aquele pão lá, eu nem sei se era pão mesmo. Como é bom ser multidão, né? Ou melhor, é bom, para a carne é bom. É fácil, não requer esforço. Agora, ser discípulo, atenção. Pastor, eu sou um discípulo. Tenho certeza que eu sou discípulo. Sou fraco, mas sou. Então talvez você precisa rever o seu discipulado. Aqueles que fugiram lá, e mesmo Pedro que ficou de longe, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles foram rever o discipulado e eles acabaram consertando o que outrora não estava muito correto. Você também pode fazer isso, você enquanto um discípulo. Não duvido que sejas você um discípulo. E não duvide que eu também seja um discípulo. Mas todos nós podemos estar em níveis de discipulado diferentes. E para corrigir isso, é preciso que você entenda que o discipulado não é um milagre. Pastor, não é um milagre? Eu pensei que ia fazer uma oração e eu ia virar um discípulo. Não, discipulado não é milagre. O discipulado, ele passa pela vontade e pela decisão. Lembram do texto de Mateus, capítulo 16? Quando lá no versículo 24, Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim. Olha as palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim. Uma perguntinha básica aqui. Quantos querem ir após Jesus? Responda para você mesmo. Sabia uma coisa interessante que nós não fomos acostumados a usar sinceridade, né? Nós fomos acostumados, ensinados a sermos hipócritas. Essa é a grande verdade. Mas eu dou uma sugestão para você diminuir suas dores. Para que você diminua as dores. Porque as dores de quem não é discípulo, elas virão naturalmente. Mas se você ainda for um fingido, aumentará a dor do fingimento, que não te faltará. Então seria melhor assim, olha, Jesus é o seguinte, eu compreendi a tua salvação, compreendi. Te sou grato por ela, embora uma gratidão tanto tardia, mas sou grato a ti. Mas eu quero ser honesto com o Senhor, eu não quero, por enquanto, ser teu discípulo. Eu não estou disposto a pagar o preço do discipulado. Pastor, o discipulado tem preço e grande. Mostrarei o preço daqui a pouquinho do discipulado.
Mas veja que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, então passa pela sua vontade. Se alguém quiser. Pastor, e se eu não quiser? Você não irá. Não, não. Eu pensei que era soberania de Deus, que Ele faria. Não, não vai fazer nada. Salvação é soberania de Deus. O seguir é decisão, é vontade. Se alguém quiser vir após mim, diz o texto, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, o discipulado é uma decisão. Ser discípulo é uma decisão. É uma vontade e cuja vontade se transforma em decisão. A mera vontade sem a decisão não é vontade verdadeiramente. Pastor, e o preço do discipulado? Rapidamente, abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Ou melhor, capítulo 14. E aqui está para você pensar, refletir. Versículo 25. Olha que lindo. Grandes multidões o acompanhavam. Vamos entender essa frase? Grandes multidões o acompanhavam. Olha que maravilha. Jesus andando, né? E não era uma multidão. E não eram multidões. Eram grandes multidões. Será que, se fosse para escrever isso aqui hoje, como é que não seria? Se naquele tempo já se dizia grandes multidões, imagine hoje o número de crentaiada. É muita crentaiada, é muita gente. É uma crentaiada que não acaba. Todo lugar que você chega, você vai estudar numa sala de aula, a metade ou mais é crentaiada. Ou não é? Hã? Sim ou não, pessoal? Cadê o pessoal? Tudo bem? Vamos lá? Grandes multidões o acompanhavam. Jesus andando e a crentaiada atrás. Jesus andando e a crentaiada atrás. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, parou. E a crentaiada pararam também. E ele, voltando-se para as multidões, para as grandes multidões, para a crentaiada, disse. O que ele vai dizer, hein, pessoal? Quando Jesus para e se volta, certamente é uma coisa séria. Se alguém vem a mim. Por que ele disse se alguém vem a mim? É porque a multidão ia a ele. Porque a multidão pensa que ir a Cristo é apenas ficar andando e com Cristo enquanto ele faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Mas quem que não quer isso? Mas se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Gente, isso é um preço. Amar a Cristo acima de todas as coisas. Colocá-lo em primeiríssimo lugar, mesmo que este lugar esteja acima da sua própria vida. Como está de fato. Amar a Cristo, seguir a Cristo, tornar-se discípulo, tem um preço. E você hoje pode decidir ser ou não um discípulo de Cristo. A maioria dos apelos que se fazem nas igrejas evangélicas é se a pessoa quer aceitar a Jesus, né? Nosso apelo aqui não é esse, não tem apelo. Você hoje pode escolher seguir ou não seguir. Tem essa escolha. Versículo 27. E qualquer um, ou melhor, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode.
Jesus está dizendo assim, olha, não pode ser. Ah, porque eu queria. Não pode ser. Multidão, entenda, Jesus está dizendo, vir após mim é negar-se, é abrir mão, é assumir a causa, é cooperar, é associar-se, é ser um. Se você não tem tal disposição, não pode ser. Pastor, eu queria ser um discípulo, assim, um discípulo que não coopera, eu quero ser apenas... Então você não é multidão, tem que separar uma coisa da outra. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. 28. Pois qual de vós, olha, agora ele vai dar uma ilustração. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo achar, todos os que a virem zombarem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus diz assim, não é verdade que alguém quando vai construir uma torre, construir uma casa, para a gente poder ser mais prático, você não se assenta primeiro, faz as contas, quanto é o terreno, quanto é o material, quanto eu vou gastar de mão de obra, você calcula tudo certinho, para saber se tem condição de levar a cabo aquele empreendimento. Pois ser discípulo é a mesma coisa. Você já parou para refletir se você de fato está disposto a pagar o preço? Você já parou para refletir? Eu tenho que sentar uma hora e tenho que começar a pensar, poxa, o que vai implicar a minha decisão em ser um discípulo? O que vai acontecer? Bem, para ser discípulo tem que ser assim, assim, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Não vou conseguir, não vai dar, não vou querer. Conseguir você vai se quiser, porque o Espírito Santo nos foi dado. Agora, talvez você diga, não, é porque tem outras coisas que eu não quero abrir mão. Então não vai dar. Então você não se arrisca a ser um discípulo. Você não se arrisca. Lógico que essa decisão, ela vai gerar uma série de problemas. Mas não deixa de ser uma decisão. Versículo 31. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o discipulado é uma decisão absoluta. Não quer dizer com isso que você não deva trabalhar, não deva se casar, não deva estudar, nada disso. Quer dizer que você tem como alvo primário na sua vida o reino de Deus. E que existem as outras coisas, mas as outras coisas nunca entram na escala de valores. Porque só existe em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, o que vem em segundo? Não tem segundo, são outras coisas. Em primeiro lugar é o reino de Deus. E qualquer outra coisa que não é o reino, são outras coisas. Isso é que é importante. Isso se refere à decisão que você tem com respeito a seguir a Cristo. Portanto, Jesus disse as duas características do discípulo: se permanecer na minha palavra. O texto que lemos no início da reunião. Se permanecer. Se você começou na palavra, no meio do caminho você abandonou aquela palavra, a palavra não entrou no seu coração, não se sedimentou no seu coração, não te conquistou plenamente, foi apenas uma coisa da sua mente, da sua compreensão mental, logo você deixou de lado, então você nunca foi um discípulo. Essa é a verdade. Vós sois meus discípulos, como diz, se permanecer na minha palavra. E o outro texto, se amardes uns aos outros, sois verdadeiramente os meus discípulos. E o mesmo que escreveu isso no seu evangelho, que foi João, na sua epístola disse que devemos nós amar de fato e de verdade, e não apenas de palavras. Ou seja, o amor é uma atitude. Eu me lembro que umas 2 vezes ou 3 vezes, a última vez foi agora bem recentemente,
Uma pessoa me questionou acerca do ministério de Volta à Palavra, membro do ministério, que me questionou acerca do amor. Pastor, mas e o amor, né? E o amor? Aí eu pensei se valeria a pena eu entrar em alguns detalhes ou não. Aí eu achei que não valeria a pena. Achei que não valeria a pena, porque essas coisas não são desse jeito. Eu procurei responder ao irmão teologicamente. Mas a verdade é que o amor é muito simples. Você não pode questionar acerca do amor do ministério se você próprio não ama. Porque amar não é um sentimento. Amor não é uma palavra. Amar é você estender a mão. Se você não estende a mão, como é que você está perguntando pelo amor? A sua mão está encolhida. Mas você tem as suas razões porque sua mão está encolhida. Porque todos nós temos a razão. Nossas razões. E no final, quando acabarem as razões pessoais, a culpa sempre será da Dilma. É ou não é? No final, não, a Dilma acabou com o país. Coitado da Dilma. Acabou mesmo, né, pessoal? Mas tudo bem. Está todo mundo enrolado. E o outro cantando, está tranquilo, está favorável numa situação dessa. O circo pegando fogo, a economia lá embaixo, desemprego e tal. E o outro está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Gente do céu, tem que cair. E o povo cantando atrás. É o problema do povo, né? Mas aí não tem como você estar com a sua mão encolhida e perguntando sobre o amor. O amor é estender a mão. E independentemente de quantas desculpas você tem, o amor sempre vai estender a mão. Então, ao invés de eu perguntar pelo amor do ministério, eu estendo minha mão para dar o exemplo para o outro. A melhor maneira de você ensinar o amor não é você exigindo o amor, é você estendendo a sua mão, que alguém do lado vai aprender, falar assim, mas que coisa interessante, ele estende a mão, deixa eu ver se eu consigo estender a mão. Ela não vai, mas uma hora ela consegue, ela vai, uma hora você conseguirá, em nome de Jesus, estender a mão para caminhar. Mas eu quero trazer uma coisa muito boa para os irmãos. Se o que eu falei agora, até agora não foi bom, tem uma coisa muito boa. Muito boa. Para encerrar essa mensagem, eu quero te trazer uma notícia. Boa. Uma notícia boa. Eu quero encerrar com uma notícia boa. Talvez você ficou aí triste até agora, aí vem uma coisa boa para você poder não sair daqui tão assim, enfadado, né? A verdade é que o apóstolo Paulo, essa é a notícia boa, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 e 31, ele diz o seguinte, a notícia é para você, que você imagine só, eu vou parafrasear a ideia dele, não as palavras, a ideia, hein? Você imagine que quando Deus for julgar os incrédulos, atenção, Ele vai julgá-los pelas suas obras. Vocês sabem disso? Cada um será julgado segundo as suas obras. De repente, chega lá você, do outro lado, porque você não é julgado com os incrédulos, você é filho, e você então está aqui todo feliz, porque você não é incrédulo, você é filho, você tem a vida. Aleluia! Nós temos a vida, que maravilha. Glória a Deus, porque temos a vida. Não somos como os incrédulos, julgados no trono branco, nem no trono de glória. Nós somos tribunal de Cristo. Olha, no bema, tribunal familiar. Que maravilha. Só os filhos, só a família de Deus. Ai, maravilha. Todo feliz. Aí Deus fala assim, Deus aqui entre esses incrédulos e esses aqui são os filhos. Aí Deus olha para o incrédulo, vê as obras do incrédulo, vai ser condenado com o mundo. Esse não tem jeito, vai ser condenado com o mundo. Aí olha para este é filho e não pode ser condenado com o mundo porque é filho. Entretanto, quanto às obras, este se parece muito com aquele. Porque este filho vive como aquele.
aquele vai ser condenado com o mundo. Este também deveria, porque as obras são tanto quanto as outras. Então, se eu não lançar este com ele no lago de fogo, chamar-me-ão de injusto, ou não? Ora, aí ficou fácil. É o queridinho do papai, porque é o filhinho do papai, pode ser perverso como o outro. Aí esse vai para o céu, o outro para o inferno. Não ficou legal? E Deus injusto. Deus não é injusto. Pastor, onde é que está a boa notícia? Falou que era uma coisa boa. Sim. Aí Jesus olha hoje e fala assim, estou aqui vendo claramente que o Gil, eu vou colocar o Gil aqui para ele poder, eu estou apertando ele direitinho, eu e o Espírito Santo estamos apertando, eu aperto de um lado e o Espírito Santo do outro. Eu estou vendo que o Gil, nesse caminho dele, ele vai acabar lá. Eu vou ser obrigado a jogar meu filho no lago de fogo, vou ser obrigado. Uai, ou não? Bem, mas eu não posso. Eu o salvei pela minha graça, lhe dei meu espírito, o constitui filho. Bem, então só tenho uma alternativa, Deus diz. Eu vou discipliná-lo, para que ele não seja condenado com o mundo. Então a grande notícia, por um lado, é: você, filho, não será condenado com o mundo. Não gostaram da notícia? Você não vai ser condenado com o mundo, glória a Deus. Mas a notícia também tem um outro lado: Deus vai disciplinar você. Mas aí você pode ficar feliz, porque você vai ler lá em Hebreus capítulo 12, fala assim, poxa, se Deus vai me disciplinar, pode não parecer bom no primeiro momento, mas eu devo lembrar que Ele só disciplina os seus filhos. Porque se não é filho, não disciplina. Então, pai, então pode disciplinar, porque isso é sinal de que eu sou teu filho. Aleluia! Foi boa ou não foi boa a notícia? Então, diga glória a Deus. Jesus é o Senhor.